Gente, hoje a gente pôde participar aqui desse almoço. É um almoço que acontece todos os dias, de segunda a segunda. São 270 almoços e café da manhã que a associação fornece aqui, as pessoas da situação de rua. E é uma coisa que fiquei muito feliz, que a gente comeu bastante, né, secretário Carlos? Com arroz, com feijão, com fruta, com frango, com verduras e legumes. Então a gente fica muito feliz de poder ter parcerias como essa aqui. São várias parcerias que a Prefeitura tem como essa aqui a gente se alegra muito. E aproveitar e desejar a todos um Feliz Natal, que verdadeiramente o Menino Jesus toque o coração de cada um, que a gente possa junto, hermanados, e melhorando, né, Daniel, cada vez mais aí a situação das pessoas em situação de rua. Prefeito, sobre a questão da tarifa de transportes, o senhor disse que tomaria uma decisão hoje, se aumentaria em janeiro ou se deixaria para fevereiro, o que o senhor decidiu? Eu tive várias reuniões ontem, principalmente com o nosso secretário da Fazenda, o Guilherme Bueno, e o secretário de Governo, o Rubens Rezec, porque a questão da tarifa, evidentemente, está muito envolvida com a questão, obviamente, financeira. E também ontem eu conversei com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e ele me falou que vai pautar para fevereiro o projeto onde prevê que o governo federal repasse aos municípios, não só a cidade de São Paulo, mas aos municípios, o valor da gratuidade do idoso. Lembrando que é uma lei federal, mas fica para os municípios arcarem com esse valor. E tendo em vista isso, que o Senado retorna só em fevereiro, nós vamos manter a tarifa sem aumento até uma decisão do Senado Federal e poder daqui até lá ir avaliando. Até porque tem um ingrediente importante desse processo, que é o volume de passageiros. Se a gente tiver um retorno do volume de passageiros, aumenta a arrecadação e a gente diminui o subsídio. Então é uma conta bastante complexa, eu já comentei isso com vocês, mas hoje a decisão da Prefeitura de São Paulo é de não fazer o aumento, aguardar o posicionamento do Senado Federal, que retorna em fevereiro, e nós temos um diálogo muito importante com o senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e outros senadores, evidentemente, mas é com ele que eu estou conversando. Tem vários senadores envolvidos, e é essa posição da Prefeitura aguardar na tentativa ao máximo de não subir a tarifa na cidade de São Paulo. Esse é o nosso grande desafio. Perfeito, mas a gente sabe que lá no Congresso as coisas demoram, né? Até quando que dá para segurar essa tarifa nesse preço? Então, retorna em fevereiro, vai ser pautado. Por isso que eu comentei aqui que a gente teve eu tive várias reuniões com o secretário da Fazenda. A Prefeitura consegue segurando a questão dos subsídios. Se for necessário aumentar mais o subsídio durante o período, a Prefeitura tem capacidade financeira para isso, até aguardar. Agora, os senadores estão muito conscientes da urgência, né, da emergência, que é a gente poder solucionar essa questão. Lembrando que tem um fator muito importante nesse processo todo, de que no aumento da tarifa aumenta a inflação. A gente já está com a inflação bastante alta, então existe todo um contexto da economia nacional. Ontem eu também falei com o ministro Ciro, por telefone, e o ministro Ciro também disse que continua na tentativa do governo federal poder emitir alguma medida provisória. Portanto, qual que é a posição hoje? Não estão esgotadas as possibilidades de ajuda do governo federal. E não estando esgotadas as possibilidades, nós não aumentaremos a tarifa e continuamos usando, inclusive, o peso político forte da cidade de São Paulo, junto com a Frente Nacional de Prefeitos, para poder fazer com que o governo federal entenda da importância de ajudar os municípios na questão da tarifa. Mas isso pode se estender até março, né, prefeito? Se a gente contar o tempo de tramitação de um projeto, enfim. O limite seria março, abril? A gente não chegou a estabelecer um limite. O que eu tenho falado com os senadores, né, e inclusive com o Rodrigo Pacheco, é de tratar esse tema com a máxima urgência. Pode ser que chegue em março, mas a expectativa da cidade é que isso resolva em fevereiro. Vocês viram o quanto que nós conseguimos na nossa gestão aprovar projeto. A gente aprovou projetos até em 3 dias. Quando se tem força de vontade e um diálogo e a importância da matéria, a gente consegue aprovar, né? Tanto é que nós aprovamos 100% de todos os projetos que eu enviei para a Câmara esse ano, na questão do diálogo e no convencimento da importância do tema. Da vacinação, prefeito. Hoje a gente começou a vacinação da gripe. Queria saber se vocês têm alguma meta de vacinação das crianças e idosos para gripe, em quanto tempo, o que vocês estão pensando? Iniciou hoje, nós completamos ontem o recebimento das 1 milhão de doses da gripe, que vieram do Instituto Butantan. Hoje as nossas 469 UBS estão abertas, vacinando as crianças até 6 anos, os idosos, puérperas, as gestantes e
Gestantes e as lactantes, exatamente. Então elas estão vacinando hoje. A gente vai verificar qual vai ser a adesão desse público para na segunda-feira ver se a gente abre para os demais acima de 6 anos de idade. Mas a expectativa da cidade de São Paulo, né, ela vacina muito rápido, as pessoas têm muita cultura de entender a importância da vacina. Estamos, como vocês sabem, com o nosso sistema de saúde com um volume além do normal, né, com relação à questão da gripe. Mas acho que está caminhando bem. Hoje as 469 UBS trabalhando e na segunda-feira o balanço para ver como é que a gente caminha para abrir para os outros públicos. Sobre vacinas agora, ainda? Não. Sobre a questão da vacina da Covid-19. O governo do estado chegou a criticar o Ministério da Saúde por continuar mandando as vacinas agora e pelo medo de vencer, porque tem um prazo de 6 meses ali, principalmente relacionado à vacina da Pfizer. Então eu queria saber, na cidade de São Paulo, também há essa preocupação? Tem vacina ali para vencer? A gente sabe que algumas já chegaram a vencer, né? Mas tem vacina para vencer? Como é que está a situação? Eu creio que não, porque nós tivemos uma reunião do Comitê de Covid ontem, onde é atualizado todos os dados, não foi colocado essa questão de vacinas para vencer, então muito provavelmente que a gente não tem esse problema hoje de vacinas para estar vencendo, porque senão eles teriam me comunicado para tomar as providências. Nesse momento não é preocupação para a gente a questão de vacinas a vencerem, não. O secretário de Saúde chegou a falar de aumento de internação de gripe. Como está a situação na cidade? Tem aumentado os casos com relação à gripe, aumentou bastante, por isso que nós estamos contratando 280 novos profissionais médicos e enfermeiros, mas também foi apresentado na reunião ontem que já existe uma tendência nos nossos estudos de que a partir da semana que vem a tendência é diminuir o número de pessoas com gripe. Não quer dizer que as pessoas precisam se descuidar, deixar de usar máscara, todos os cuidados, deixar de tomar vacina, mas a tendência é de que na próxima semana a gente já diminua o número de pessoas com gripe na cidade de São Paulo. Ok, gente. Só uma coisa, prefeitor, só esclarecendo voltando na questão da passagem, se o governo federal não liberar esses subsídios, não passar lá, a ideia é que seja 5 e 10? Não está tomada 5 e 10, a gente tem vários cenários. Um dos componentes que vai influenciar isso é a quantidade da volta dos usuários para o sistema de transporte. A gente tem uma situação como, por exemplo, se eu aumentar 10 centavos, ainda continuo pagando 3 bilhões 365 milhões de subsídio. Então a gente vai depender de fazer uma análise. O que a gente tem hoje, assim, de muito concreto, é uma força, uma vontade, um desejo do prefeito, da prefeitura, dos secretários, de não fazer nenhum aumento de tarifa. Esse é o nosso desejo. A gente vai esgotar todas as ações para poder não aumentar. A gente vai aumentar se nós percebemos que realmente o subsídio vai extrapolar de um ponto de vista que vai comprometer um atendimento, por exemplo, dos nossos convênios da assistência, na área da saúde, se chegar numa situação muito grave de comprometer serviços essenciais. Caso contrário, a prefeitura vai fazer todos os esforços, inclusive de aporte, para poder manter a tarifa no valor que está. Essa decisão vai ser tomada em conjunto com o governo do estado para aumentar também o transporte sobre trilhos? A gente já tive uma conversa preliminar com o governador Rodrigo Garcia, a decisão será tomada junta e também o que existe por parte do governo do estado é caminhar nessa linha de não ter o aumento da tarifa, de ter o metrô acompanhando isso, de não aumentar também, mas como eu disse, vai depender bastante dessa questão do governo federal e eu tenho muita expectativa. Está avançando muito bem, como eu falei para você, ontem eu conversei por telefone com o ministro Ciro, conversei com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, estamos falando com os demais senadores. Existe hoje uma situação de convencimento da importância nacional, não só da cidade de São Paulo, né? De que é necessário olhar para a questão do transporte coletivo de uma forma diferenciada, por várias questões, questão financeira, questão da pandemia, da retomada econômica, do desemprego. Porque o que acontece, só para fazer uma pequena explicação, quem está trabalhando, ele paga 6% do valor da tarifa dele, o restante é o empregador que paga. Quando a gente está com um volume muito grande de pessoas desempregadas, então esse sim paga integral. Se eu aumentar a tarifa, não vai repercutir diretamente no trabalhador, né? Enfatizando, é o empregador que paga 94% da tarifa. Ele repassa ao funcionário o valor da tarifa. O funcionário fica com 6% do custo. Como eu disse, como tem muito desempregado, se fizer aumento de tarifa, vai ter uma repercussão maior. E tem uma outra questão que a gente tem trabalhado muito, o compromisso da cidade, é a questão ambiental de fortalecer o uso do transporte coletivo e desincentivar o uso do transporte individual.